Yes, we can continue. Maria, você está aqui com a gente? Hope all are joined. Yes. Só um minutinho que a Maria tá entrando ainda. Só um minutinho. Just a moment, sir. Take a minute we start. Só esperar a Maria e a gente continua. Shall we continue? Yes. Maria, Eu tô aqui podemos já. continuar? Ok. Aham. Então podemos dar continuidade. Continue. Yes, sir. We can continue. Okay. So we were discussing about the depression, in which we need to identify the dosha first, whether the vata is dominated or kapha is dominated. Então, estávamos falando sobre depressão e como nós precisamos identificar primeiramente se é vata ou kapha. Depending on the dosha, we need to decide which panchakarma to be done. Dependendo do dosha, nós precisamos decidir que tipo de panchakarma deverá ser aplicado. Also, the medicines vary depending on the dosha. Também os medicamentos vão variar de acordo com o dosha. First therapy which can be effectively done in depression is Vasti. A primeira terapia que pode ser feita de forma eficaz na depressão é Vasti. So if it is Vata means the Vishada, then Vasti is the best treatment for Vata. Então, se é vata e por consequência vixada, o melhor tratamento, né, a ser escolhido é o Vasti. Vasti is also good for reducing the Kapha, not only the Vata. O Vasti também é muito bom para reduzir o Kapha, não apenas o Vata. So irrespective of dosha, you can choose Vasti. Então, independentemente do dosha, nós poderemos escolher o Vasti. But the medicine selection for Vasti to be done depending on the dosha predominance. Então, mas o medicamento que nós vamos escolher para fazer esse Vasti vai depender da predominância do dosha. Dashamula Kashaya is very effectively used in case of depression. Então, Dashamula Kashaya é usado muito eficazmente para o tratamento da depressão. If it is of Vata dominated, we can do it as a Kshiravasti, that is the Kashaya prepared in the milk. Então, se é um desequilíbrio Vata, a gente pode fazer um Dashamula Kashaya com leite. Você bota a decocção no leite e prepara o Vasti. If it is dominated with Kabha, you can directly go for Kashayavasti, not the Kshiravasti.
E aí, se for dominado por capa, a gente usa só o kashaya, não precisa adicionar o leite. But Vasti is not the first line of treatment for Kaphaja Unmada. Mas Vasti não é a primeira linha de tratamento para Kaphaja Unmada. It can be done, the Vasti can be done, but not as the specific treatment or the first line of treatment. Então, Vasti pode ser aplicado, mas não como a primeira opção de tratamento. Then what can be done for Kaphaja Unmada? This is the specific therapy is Vamana. Então, o que pode ser feito então para Kaphaja Unmada? A terapia específica é Vamana. As you know, Vamana is the treatment for Kapha dominated condition. Como nós sabemos, Vamana é o tratamento de escolha para doenças e condições que sejam dominadas por capa. You need to be very careful while selecting Vamana. Você tem que ser muito cuidadosa ou cuidadoso na escolha de Vamana. Because not like Vasti, Vamana will create Vada increase. Vada, it can increase the Vada. Então, porque diferentemente do Vasti, o Vamana ele pode causar um aumento de Vata. If the disease has dominated Vada and if you do Vamana, then it will definitely aggravate the condition. Então, se a doença ela tem uma condição, né, de Vata, ela tem um domínio de Vata e você aplica um Vamana, com certeza essa condição vai se agravar muito. So once you're very confirmed about the dosha, then only you can go for Vamana. If it is very confirmed that this is dominated with Kapha, then you can go for Vamana. Então, se você tem bastante certeza, você está seguro que esse desequilíbrio é dominado por Kapha, aí sim você pode escolher Vamana de forma segura. Theoretically, we can say this is very effective treatment, but in the practical aspect, we face difficulty to conduct Vamana. Então, a gente pode, né, teoreticamente, a gente pode pensar que Vamana é um tratamento muito eficaz, muito bom de ser aplicado, mas na vida real, quando a gente vai aplicar, é um tratamento que é difícil de aplicar nas pessoas. Because the Kaphaja Unmada or major depressive disorder patient will not be cooperative. Porque a pessoa que tem uma Kaphaja Unmada, ela não vai cooperar com o tratamento, ela não vai ajudar você a aplicar esse tratamento. I hope you know that procedure of Vamana in which we need to give a lot of medicinal water to be intaken. Eu espero que vocês saibam que no processo de Vamana, a pessoa tem que beber muita água, muitos líquidos, né? Uma quantidade bem grande de líquidos. So the very active participation of the patient is mandatory to conduct Vamana. Então, uma participação ativa desse paciente é indispensável para o tratamento de Vamana. Even it is Vamana or Virejana, you can do Purva Karma as a Snehapana with the Mahapaishachika Krita. Então, mesmo Vamana and Virechana, you can do the Purva Karma? Yeah. Não. It can be for Vamana or Virejana. The Purva Karma can be done Snehana with the Mahapaishachika Krita. Perfect, thank you, sir. Então, o Purva Karma de Vamana ou de Virechana pode ser aplicado esse Maha Paishchatika Grita. So this can be given as Snehapana up to the level of Samyak Sneha Lakshana, that is the approximate level. Then you can go for either Vamana or Virejana. Então, a gente vai aplicar nesse Purva Karma um Snehapana. A pessoa vai ingerir esse Grita. E aí, depois desse Purva Karma, que a gente vai aplicar o Vamana ou o Virechana. Why we need to do Virejana? What is the indication of Virejana in depression? Por que nós precisamos aplicar Virechana? Qual é a indicação de Virechana na depressão? As I told, we face very much difficulty to conduct Vamana in such patients. Então, como eu falei para vocês, a gente tem muitas dificuldades de conduzir um Vamana com esses pacientes. So the next line of treatment we can adopt is Virejana.
Então, a próxima linha de tratamento que podemos adotar é o Virechana. Virechana, the medicine to be selected based on the dosha. If it is Vishada, the Vata dominated condition, you have to choose the oil for Virechana. Então, no Virechana, a gente tem que pensar em qual dosha que está ativo ali, e se for Vata, a gente tem que usar óleos. We call it as Sneha Virechana. Nós chamamos de Sneha Virechana, That is, Virechana com gordura. that is, oily substances are used to do Virechana. It can be either Trivir Leha or Erinda Taila. Então, nesse caso, as substâncias oleosas são usadas para fazer o Virechana, que pode ser o Trivrit Leha ou então o Eranda Thailand. Then if it is dominated with the kapha, then you can go for Churna Virechana. Churna is powder. Powder to be used for administering Virechana. Então, se é dominada por capa, a gente pode usar um Churna Virechana, que são pós. Trivir Tanto, Churna, yes, please. sorry, tanto o Trivrit Churna como a Vipatika Churna. Yes, both can be used for kapha, either can be used for condition with the dominated kapha. Qualquer um desses dois pode ser usados por uma condição que é dominada por capa. Next, please. Próximo slide, por favor. Next therapy, sorry, previous Pulou one. dois. É o antes. Esse. Next therapy we can effectively use in depression is Nasya. E a próxima terapia que nós podemos usar com bastante eficácia para a depressão é Nasya. Nasya is a very effective therapy for doing Sroto Shodhana, the clearing the channels. Então, Nasya é uma terapia bem efetiva para a gente fazer um Shrotoshodhana, que é limpar todos os canais. When you apply Nasya, the clarity of thoughts will be there, the clear mind, clear thought, etc. will be achieved. Então, quando nós aplicamos o Nasya, a claridade da mente, né, uma mente clara, pensamentos claros serão atingidos. What we do is, depending on the dosha, we need to select the medicine. O que nós fazemos é que, dependendo do dosha, nós vamos escolher o medicamento. For example, if it is Vada dosha dominated, that is Vishada, you can use Taila or Krida for Nasya. Então, no caso de Vishada, que é dominado por Vata, nós podemos usar Kalyanaka Grita e Brahmi Grita. Nós usamos Gritams. In my clinical practice, I very commonly use this Kalyanaka Krida, I use for Nasya. That can be both effective for Vishada, even Kabhaja Unmada also. Então, na Kalyanaka. minha... yes, thank you, sir. Na minha prática clínica, eu uso muito o Kalyanaka Grita, que ele pode ser usado para Vishada, mas também funciona para Kaphaja também. But ideally, in the Kabhaja Unmada, Churna Nasya is effective. Mas, idealmente, numa Kaphaja Unmada, o Nasya de Churna tem um efeito muito bom. And also, a medicine called as Shadbindu Taila is a penetrating type of medicine which can also be effective in Kabhaja Unmada. Então, também existe um óleo, né, que é chamado de Shadbindu Taila, que ele é bem penetrante e super eficaz no caso de Kaphaja Unmada. In very high level of depression or the level of Kabha and Tamas are very much increased, then I do Churna Nasya. Numa depressão de Kapha que está muito pesada, muito agravada, ele dá o Nasya de Churna, que é bem efetivo. This Churna can be usually commonly used as Vacha Churna. E existe um Churna que é muito comumente usado, que é o de Vacha. This drugs and medicines we discuss in the next class. Nós vamos falar sobre alguns desses medicamentos na próxima aula. And also we can use Swarasa. The juices of medicine can be used for Kabhaja Unmada.
Então, para So Nasya. cafajomada, nós também podemos usar para náusea. What's the name, sir? Again, I just missed it. The juice Churna. you said? No, the juice. Sorry, juices can be used for Nasya Então, in os sucos. Kapajurmada. Yes, but what was the term for those juices you used? The term, the name of the. Swarasa. Yeah, Sarasa, I yes, think yes, thank you. Sarasa. Obrigada, obrigada, Lucas, que me deu um branco. Então, no caso de cafajomada, a gente também pode usar a suaraça, que são os sucos das plantas pro nácea. While doing this Churna Nasya or Swarasa, the juice Nasya, you should be very careful. Fazendo o nácea de diurna ou de suaraça, nós temos que ter cuidado na escolha. This is highly penetrating and the patient may go with the fainting. So such complications can happen. The patient may go with what, sir? Fainting. Fainting. Unconscious, falling Yes, unconscious. yes. I understood. Thank you, sir. Então, isso é muito forte e o paciente pode desmaiar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha desses medicamentos. Sudden increase of blood flow will be there, so there is a chance of getting small vessel damages, breaking of small vessels. E como haverá um aumento na circulação muito grande, existe o risco de pequenos vasos sanguíneos estourarem, né? Vasos bem pequenininhos. So only in the indicated condition, and that also should be done in a very careful situation. Apenas em condições que são indicadas e de uma forma muito cuidadosa nós deveremos aplicar essa terapia. I use ginger juice, garlic juice, etc. for Nasya in such conditions. Nesse tipo de condição, ele usa muito suco de gengibre e suco de alho. Even though I mentioned these medicines, you don't try with these medicines. Very highly penetrating, and it can lead to complications if it is not done under the correct exact conditions. Então, são substâncias muito fortes, muito penetrantes, e se não forem feitas nas condições corretas, perfeitas, né, elas podem dar muitas complicações. Another very effective treatment and safe treatment which can be used are Dhupana and Dhumam. Então, outros tratamentos que são muito eficazes e podem ser usados são o Dupana e o Dumapana. Fui eu que congelei ou foi o professor? Foi o professor. Ah, então tá. Então Pelo espero menos. que ele já deve chegar. Só um minutinho, pessoal. Eu vou contatar o professor, doutor Tá. Arjun, para ver o que aconteceu. Só um minutinho. Tudo certinho, pessoal? Estão entendendo bem? Tá tranquilo? Bom. Aí as dúvidas vão botando no chat, que eu já vi algumas já subindo ali quando eu estou traduzindo. Aí depois no final a gente vai passando uma a uma. É mais fácil ficar escritinho, né? Porque depois a gente olha e a pergunta fica melhor formulada.
Lucas, talvez seja melhor pausar a gravação um pouquinho. Ah, sim, vou pausar. Pessoal, ele teve um probleminha de conexão, mas ele já está voltando, tá? Então, só um minutinho, se vocês quiserem aproveitar, ir no banheiro, tomar uma água, a gente faz esse intervalinho e logo, logo ele já vai estar de volta aqui. Ele disse que Cinco... já está conectando. Tá bom, então. Uns 2, 3 minutinhos a gente volta, né? Isso. Tá ótimo. Pessoal, o doutor Arjun está de volta, então a gente pode recomeçar a nossa aulinha.
Maria, Am você I tá aqui com a audible, gente? visible? Tô aqui. Yes, sir. So we can start. I will just start. Yes, recording. Yeah, we can continue. Sorry for the disturbance due to some network issues. It's okay, no problem. Where we till where you listened? Dhupana Dhumapana? Yes, you started mentioning about Dupana and Dhumapana. Okay, we'll continue from there. So the very effective and safe method we can adopt in depression is Dhupana or Dhumapana. Então, métodos muito seguros e efetivos que podemos adotar no gerenciamento da depressão é o Dupana e o Dhumapana. We already discussed in the last class regarding the Dhupana, Dhumapana and the medicines used for Dhupana. Nós já falamos na última aula sobre Dupana e Dhumapana e os medicamentos que podemos usar com eles. Next, please. Next Próximo. disorder is bipolar disorder. Próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar sobre os transtornos bipolares. So, as I told, in bipolar disorder, the two extremes will be there. Como eu falei antes, né, no transtorno bipolar, os dois extremos estarão lá. So the continuous change of mood will be there, depression to mania, a cyclical manner. Então, essa alternação, né, de humores vai estar lá, um atrás do outro e sempre ou depressão ou mania de uma forma constante. So if the dominated phase is depression, then at that time you can give the symptomatic treatment for depression. Então, se você pega o paciente numa fase dominante de depressão, aí você vai fazer o tratamento para a depressão. If it is mania, the phase when you treat the patient, that time it is mania, then you can go for dhara or abhyanga for the symptomatic management of mania. Então, e aí se é a mania, se os sintomas são de mania, nós podemos ir para Dara ou para Abhyanga no tratamento. But as a disease, you need to treat with the Shodhana therapy for an effective management of bipolar. Então, mas como uma doença, você tem que usar uma terapia Shodhana efetiva para gerenciar essa doença de uma forma boa. In which the Vasti is the very effective and can be the first line of treatment. E aí o Vasti é muito efetivo, é muito benéfico e pode ser a primeira linha de tratamento. Dashamula Kashaya Vasti can be given for the disease dominated with the depression. E aí a gente pode dar um Vasti de Dashamula Kashaya para uma doença que esteja no momento sendo dominada pela depressão. If the disease is dominated with mania, you can go for Chiravasti. E aí, se a doença está sendo dominada por mania, nós podemos ir para um Vasti de Kshira, de leite. The cyclical change of mood is because of Vada. So that's why the Vasti will be the very effective treatment for this condition. Então, o fato dela ser cíclica, né, tá sempre se alternando, isso é por causa de Vata. Então, um tratamento para Vata, um Vasti, será muito, muito benéfico e eficiente. So we cannot leave Vasti, we cannot avoid Vasti in patients with a bipolar disorder. Então, nós não podemos fugir de Vasti em pacientes com transtornos bipolares. Before going to administer Vasti, it is effective when you do Virechana followed by Vasti. It's effective when you do Virechana and then Vasti. Then Vasti, yes. Yes, ok, thank you. Então, é muito benéfico e efetivo quando, antes de fazer o Vasti, você faz o Virechana. Você faz o Virechana e depois o Vasti. So for Virechana, you can use Eranda Taila.
or Mishraka Sneha, that is oily oily type of medicine can be used for Virejana because of Vata domination. Okay. What's the sneha you said in the end? Mishraka Sneha, it will come in the Mishraka. slides. Yes, Mishraka I Sneha, remember. Yes. Então, para o Viretina, é muito benéfico você fazer com Eranda Thaila, que é óleo de castor, de rícino, e o Mishreka Gritam, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho. So you can use the Churna also, Avipati, Gara, Churna, etc. if it is very much dominated with the depression. Which churna? Avipati Kara Churna. is mentioned. Avipatika churna. Yes, this one. E aí você também pode usar um churna, que também é bem efetivo, que é o Avipatika churna. Esse que está descrito. So first you can do Virejana, then you can go for Vasti, and later you can do Nasya. Então, primeiramente a gente vai aplicar Viretina, depois o Vasti e depois nós vamos fazer Nasya. Nasya can be done using the Sneha, that is Kalyanaga Krida or Brahmi Krida. Então, Nasya pode ser feito usando Sneha. Nesse caso aqui estamos falando de Kalyana Kagrita e Brahmi Grita. Next slide, please. Próximo slide, por favor. This is already mentioned. When you have the dominated episodes of mania, then for symptomatic management, you can go for Shirobhyanga, Shirodhara, and full body Abhyanga. Então, a gente já falou sobre isso antes, mas quando nós estamos num episódio de mania, nós podemos usar Shiro Abhyanga, Abhyanga, para acalmar esses Shirodhara. sintomas. Shirodhara, sorry, yes, I was trying to remember. E Shirobhyanga, Shirodhara e Abhyanga. Thank you, sir. So with the medicines which can be used is Bela Ashwagandha Taila or Kshirabela Taila. E aí, os óleos medicados que nós podemos usar para isso é o Bala Ashwagandha de Thailand e o Kshira Bala Thailand. Next, please. Próximo, por favor. And next, a very common disease is anxiety disorder. In this condition also, Vasti and Virechana are very effective. Então, os próximos são os transtornos de ansiedade, que são desordens muito comuns ultimamente. Então, o Vasti sorry, you said Vasti and Virechana can be used? Yes, Vasti and Yes, Virechana can be Virechana. effectively used. O Vasti e o Virechana podem ser usados de forma muito eficaz. So as Shodhana, we can go for Virechana. Como Shodhana, nós podemos ir para o Virechana. Virechana can be done either with Eranda Taila or with Mishraka Sneha. Então, Virechana pode ser aplicado tanto com Eranda Taila como com Mishraka Sneha. If you are using, sorry. Sorry, I was just going to explain. Esse Mishraka Sneha é um tipo de Gritam. Thank you, sir. Yeah, this Mishraka Sneha contain Krida, Eranda Taila, and milk and other medicines. Gritam, Thailand, and milk together, and other medicines. Yes, in Mishraka Sneha, it's a preparation. Então, ele explicou pra gente que esse Mishraka Sneha, ele usa Gritam, óleos e medicamentos. E leite. Gritam, óleo e leite nessa mistura. Mais os medicamentos. You can use Avipatikara Churna also in anxiety disorder, but you need to give Draksha Kashaya as Anupana. Então, a gente também pode usar a Vipatikar Churna para esse Virechana, mas a gente tem que dar Draksha Kashaya como Anupana. Because the Vata should not aggravate. If you do Virechana, the aggravation of Vata should not be there. For that, we give some medicines Anupana for Avipatikara Churna. Então, porque a gente vai praticar um Virechana, mas a gente não quer agravar esse Vata. Para que isso aconteça, a gente vai usar o Avipatikar Churna com esse Anupana, porque o Anupana vai equilibrar e não vai aumentar o Vata.
Here also Vasti is the best treatment which can be effectively used. Aqui também, Vasti é o melhor tratamento que pode ser usado mais beneficialmente. Here you can use Erindamula Kashaya Vasti or Erindamula Kshira Vasti. Então, aqui a gente também pode usar Erandamula Kashaya ou Kshira, Erandamula Kashaya Kshira, para fazer esse Vasti. So another Vasti therapy is Mathu Tailika Vasti, where the Taila and honey are taken in equal quantity. E aí, outro medicamento que a gente pode fazer é esse Madhu Tailika Vasti, que é a misturar o óleo com mel em proporções iguais. This is not much Shodhana Vasti, but it will give a mild Shodhana along with the Vata Shamana. Então, isso não é esse Madhu Tailika Vasti, não, ele não é um Shodhana muito forte, mas ele vai propiciar um Shodhana moderado e que vai equilibrar esse Vata também. That is why it is preferred here in anxiety disorder. É por isso que ele é preferido aqui no caso de transtornos de ansiedade. Then the treatment is Nasya, where you cannot need not to use Shodhana Nasya, but with the Shamana Nasya, with the Kalyana Krida, Brahmi Krida in a small dosage. Então, e o próximo é o Nasya, que você não vai fazer um Nasya para Shodhana. Você vai fazer um Nasya para nutrição com Kalyana Grita e o Brahmi Grita. Next slide, please. Next is Próximo, symptomatic management o próximo for são relaxation. o próximo é o gerenciamento dos sintomas para o relaxamento. For getting some relaxation and improvement of sleep, etc., you can do for Shiro Abhyanga with the Karaskara oil. Então, se você está procurando um relaxamento, um melhor sono, você pode escolher um Shiro Abhyanga com esse Vilvan Karaskara óleo. Com esse Abhyanga óleo de can be viva. done with the Shirabala. E a Abhyanga pode ser feito com Kshirabala Taila. Yes. William Karaskara oil is effective in improving the sleep and reducing the Vata, also to reduce the symptoms of anxiety. Então, o Vilvan Karaskara, o óleo de Vilvan Karaskara, ele é muito bom para melhorar os sintomas de Vata e melhorar o sono. Then these are the symptomatic management to be applied, not the exact cure treatment, cure-based treatment. Então, essas são terapias que vão ajudar a reduzir os sintomas, mas não é o tratamento em si. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Next is schizophrenia. As I told, it's a major psychiatric condition. E o próximo que vamos falar é a esquizofrenia, que, como eu falei para vocês, é uma condição psiquiátrica mais grave. Where you can find the vitiation of all the three doshas. Você pode encontrar a viciação de todos os três doshas. Along with the vitiation of manasika dosha, tamas and rajas. E junto com a viciação dos doshas de tamásika doshas, né, tamas e rajas. So here we need to do all the therapy or Shodhana therapies. Então aqui nós precisamos aplicar todas as terapias Shodhana. And then we need to do continuous, means a long duration therapy and medications required. E aí, nesse caso, é um tratamento a longo termo, que vai ter o tratamento das terapias e dos medicamentos a longo termo. In such cases, without doing Shodhana, if you go for Samana Aushadha, it's not much effective. E nesses casos, se você não fizer o Shodhana e for logo para os medicamentos, não tem muito efeito, o efeito não é muito bom. What I do is, we'll do either 1 or 2 Shodhana at a time, and then next month or 8 months, then we'll repeat the treatment, repeat the Shodhana therapy.
Então, o que nós faremos é fazer 1 ou 2 Shodanas, e aí daqui a uns 6 a 8 meses nós repetiremos e faremos novamente os Shodanas. We need to do treatment continuously, maybe for 2 years, 3 years, etc. In case of schizophrenia. No caso de esquizofrenia, nós devemos fazer um tratamento contínuo por 2 ou 3 anos, ou por aí vai. Proper intervals should be maintained between the therapies. Tratamentos específicos devem ser mantidos entre as terapias, né? Entre a repetição. Also, the season and the patient dosha should be considered while deciding the therapies. E aí nós devemos considerar a estação e o dosha do paciente como quando formos escolher as terapias. In general, we can go for Vamana first along with the Vamana with the Madana Bhala along with Eshtimadu Kashaya. Então, primeiramente, nós podemos fazer o Vamana com Madana Pala, com o Yasti Madhu, num Fanta Kashaya. Vamana, in the sense, you have to go do Purva Karma, then Vamana. Sneha Sweda, etc., Snehapana, everything to be done, then Vamana. Então, para fazer o Vamana, a gente tem que lembrar que tem que fazer o Purva Karma antes. O Swedana, né? O Snehana, toda aquela sequência de tratamentos de Purva Karma antes do Vamana. If the patient is willing to continue for the treatment, that means if you have the time to continue for the treatment, then you can go for Virejana after 10-15 days. Então, se o paciente tem tempo para esse tratamento, a gente pode ir para o Virechana depois de 10 a 15 dias. If not, if you don't have the time to go for treatment, then you can skip Virejana. After giving 5 to 10 days gap, you can go for Vasti. Então, se o paciente não tem esse tempo, a gente pode pular o Virechana e depois de uns... after how many days you can go for Vasti? 5 to 10 days. 5 to 10 days. E aí, depois de 5 a 10 dias, nós podemos ir diretamente para Vasti. Because Vasti, we are not giving much Shodhana Vasti. We use Kshira, Kashaya or Madhu Tailika Vasti. So the gap can be 5 to 10 days only. Então, porque o Vasti, a gente não está dando Vasti de limpeza. A gente está dando... Which Madhu Tailika. Madana... Madhu Tailika Vasti. Previously Madhu we mentioned Talika Madhu Vasti. Tailika Yes. Vasti. Ok, thank you. É que it skipped your voice and I couldn't hear what you said. Então, a gente pode fazer com esse Vasti com aquele Madhu Talika Vasti, que é aquele de mel com óleo em proporções iguais. If you have the time, then after Vamana, you can go for Virejana. 10 to 15 days gap, you can go for Virejana. So for Virejana also you have to do Purva Karma. Tá, então, se você tem o tempo, depois de 10 a 15 dias, a gente passa para Virechana. Mas para o Virechana, nós também precisamos fazer o Purva Karma. After Virejana, you can give 1 week gap, then you can go for Vasti. E aí, depois de Virechana, você dá uma semana de intervalo e aí você pode aplicar o Vasti. Vasti can be done for 8 days, including Sneha Vasti and Kashaya Vasti. O Vasti, ele pode ser aplicado por 8 dias, incluindo o Sneha Vasti e o Kashaya Vasti. Or if the condition is very severe, you can go for 15 days Vasti. E aí, se a condição é muito severa, você pode passar a fazer um Vasti de 15 dias. Then you give 5 to 10 days gap, then go for Nasya. E aí, depois você dá um espaço de 5 a 10 dias e passa para o Nasya. Nasya, as I told, it's not the purpose of Shodhana. This can be done with the Sneha, that is Kalyana Krida or Brahmi Krida. Então, como eu falei antes, o Nasya, ele não é um Nasya de limpeza, de Shodhana, ele é um Nasya de nutrição, e aí você pode usar dois medicamentos. Can you repeat, sir, the two medicines you can use for Nasya? Kalyanaka Krida or Brahmi Krida.
Então, é o Brahmi grita ou o Kalyana grita? Yes. So this is the line of treatment to be adopted for schizophrenia. Not only this therapy, but along with this, you have to go for medicines. Então essa é a linha de tratamento que nós usamos para esquizofrenia, mas junto com essas terapias, nós temos que usar medicamentos. If you do all this treatment, it may take 50 to 60 days continuously, but you need to repeat the same treatment after 1 year. Ok. How many days? Up to 60 days, you said? Yeah, 50 to 60 days it will take if you do continuously all these therapies. Tá, se você vai, nesse caso, se você for aplicar todas essas terapias no espaço da pessoa, quando a pessoa tem tempo, demora de 50 a 60 dias para fazer essas terapias. Depending on the severity of disease, you can repeat the treatment, and also it may not be required all these therapies to be repeated. On Shodhana and Vasti or Nasya can be done in the second step of treatment. E aí, dependendo muito da condição, né, da profundidade desse desequilíbrio, você pode repetir, ou quando repetir, repetir menos. Em vez de fazer todas as terapias, fazer só o Shodhana. And then after, you make which therapies after when it's not so strong? You said two. Again, second time, if you repeat, you can do either one Shodhana, Vamana or Virechana can be done. Then you can go for Vasti or Nasya, depending on the condition. Two therapies can be done. Ok, thank you. Então, na segunda vez, se os sintomas não são tão fortes, você pode fazer Vamana ou Virechana e depois passar para o Nasya direto. Next slide, please. Other Próximo slide. symptomatic treatments. Próximo slide. Outros tratamentos dos sintomas. Other symptomatic treatments like Dhupana, Dhumapana, Shirobhinga can be done here also. Para aliviar os sintomas, nós podemos usar Dupana, Dhumapana e Shirobhyanga também. Next slide, please. Próximo slide. Next disease where we can have a good scope of Panchakarma therapies is substance abuse disorders. Próximo, vamos falar sobre o abuso das substâncias, e o Panchakarma tem uma área de atuação muito boa nessas substâncias, desses desequilíbrios. Very common substance abuse disorder is alcoholism. O alcoolismo é uma dos abusos de substâncias mais comuns. In Mada, it is called as Madatya. In Madatya, Vamana is best treatment, best Shodhana therapy to be done. Então é chamado de Madatya, e nesse caso, Vamana é o melhor tratamento a ser praticado. Especially in case of acute intoxication, you can go for Vamana. Especialmente nos casos de intoxicação aguda, poderíamos aplicar o Vamana. Vamana to be done with the Pitta Shamana medicines. E aí o Vamana tem que ser feito com os medicamentos de Pitta Shamana, pacificação de Pitta. You can use sugarcane juice, you can use milk, or you can use the Yashti Bhanda, Yashti Kashaya. Yasti Kashaya. Então a gente pode Yes. usar o what's the first you said? Uh, Milk? Sugarcane juice, milk, Yes, Yashti yes. Kashaya. Então, a gente pode usar suco de cana, né? Caldo de cana, o kashaya de Yasti, sugarcane juice, Yasti kashaya and, sorry. Milk. Milk, yes. Milk. Thank you, sir. Então, e leite, tá? Suco de caldo de cana, leite e Yasti kashaya. Sorry for that. So these medicines are effective in acute conditions of alcoholism. Então, esses medicamentos são benéficos em condições agudas de alcoolismo.
But when you treat alcoholism, Vamana can be a choice of treatment, Quando a not only gente in acute trata, condition. quando a gente trata o alcoolismo, Vamana pode ser uma escolha muito boa. Then the next stage of the alcoholism treatment is dependence. Dependence means the drug dependence. E aí o próximo estágio é a dependência. For that, you can go for Virechana or Nasya. Para tratar isso, a gente pode usar Viretana e Nasya. And the next condition where we need to manage is withdrawal symptoms, alcohol withdrawal symptoms. E a próxima condição que nós precisamos tratar é a síndrome de abstinência do álcool. A person who is having a habit of alcohol drinking and suddenly stop, then there will be a withdrawal stage. Então, se a pessoa tem um hábito de beber álcool e ela para de repente, ela vai ter uma síndrome de abstinência. There you can do symptomatic management with the Nasya or Shirobhyanga, Shirodhara, etc. Então, aí você pode fazer o gerenciamento dos sintomas com Nasya, Shirobhyanga, Shirodhara e etc. Next is other substance abuses other than alcohol. Other drug substance abuses can be treated with Shodhana therapies. E aí o próximo são outras substâncias que não sejam o alcoolismo e que podem ser tratadas com terapia Shodhana. For example, cocaine, opium, etc. will affect the higher mental functions, cognitive functions. Então, por exemplo, cocaína, cocaine, what did you say the second? Opium. Opium, yes, opioids. Cocaína, opioides, todos esses vícios podem ser tratados com Shodhana. For that, the higher mental functions, cognitive functions are affected. There, you can go with Nasya. Então, como as funções mentais mais refinadas são afetadas, a gente pode usar o Nasya. Nasya will give some symptomatic relief from the cognitive impairment due to the substance abuse. Então, Nasya vai dar um alívio para o desequilíbrio cognitivo causado pelo abuso da substância. After symptomatic treatment, you need to do the treatment for withdrawal or dependence. Depois do tratamento dos sintomas, você terá que fazer um tratamento para a síndrome para dependência e para a síndrome de abstinência. There you can go with the Virechana or Vasti. Nesse caso, você pode usar o Viretana e o Vasti. And along with this Shodhana therapy, you have to go with medical management, internal medications. E junto com essas terapias Shodhanas, você tem que ter um acompanhamento e usar medicamentos também. And next is medicine abuses. Medicine, either psychiatric medications or painkillers, like medicine abuses. E o próximo é o abuso de medicamentos, sejam medicamentos psiquiátricos, pílulas, remédios, essa linha de abuso de substâncias. As we discussed in case of alcoholism, if it is acute intake of overdose of medicine, then you can go for Vamana or Virechana first. Então, como a gente falou no caso do álcool, se é um caso agudo de intoxicação, a gente pode usar o Vamana ou o Viretana. After the acute management, you can go for Basti or Virechana for the purpose of withdrawing from the symptoms. Então, depois do cuidado agudo, né, da emergência, a gente pode ir para Vamana e Viretana para um cuidado posterior. All the substance use disorders, the background will be some psychiatric conditions. Not directly person will go for substance abuse. Então, todos os desequilíbrios, né, de vício, eles têm uma condição psicológica, né, por trás. Either depression or anxiety or stress related problems, we need to identify that, then that should also be treated
along with this. Então, nós temos que identificar se existe uma depressão, o que que existe por trás dessa condição, né, para incentivar essa condição a acontecer, para que a gente possa ter um diagnóstico e um tratamento corretos. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Symptomatic management for all these substance abuse disorders can be done. Um tratamento para os sintomas de todos esses desequilíbrios de abuso de substâncias podem ser feitos. Here very effectively used therapy is Chakradhara. Aqui a gente pode usar de uma forma bem efetiva nessas terapias o Takradhara. You can directly go for Chakradhara when the patient comes to you. Quando o paciente chega, você já pode ir direto para um Takradhara. That will give good symptomatic relief of substance abuses. Vai dar um alívio muito bom dos sintomas do abuso de substâncias. Then you can go for Shirobhyanga, Abhyanga, Shirovasti, etc. Então, só assim você pode, depois disso você vai para Shirobhyanga, Shirovasti, Abhyanga. Abhyanga can be done with the Bala, Guluchadi, Taila. A Abhyanga pode ser praticada com óleo de Baguluchidi Thailam. And Shirobhyanga can be done with the Arukaladi oil. E o Shirobhyanga pode ser feito com Arukaladi oil, óleo de Arukaladi. This is having good effect on relieving the anxious thoughts, some other thought abnormalities, improving the sleep. Eles são muito bons para livrar, né, dos pensamentos ansiosos. Eles promovem um bom sonho, um bom sono. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Already discussed about OCD. This need continuous treatment, long-term treatment is required. Nós já falamos sobre toque, né? E é um tratamento a longo termo. You can do Virechana, but should be considered Vata Prakopa should not happen. A gente pode praticar um Virechana, mas a gente não pode deixar que aconteça um Vata Prakopa. So we can use either Misraka Sneha or Eranda Taila. Então, nós podemos usar Eranda Taila ou Mishraka Sneha. If you are using Abhipatikara Churna, you can use it along with the Draksha Kashaya. E aí, se você escolher usar a Vipatikara Churna, você tem que escolher usar com o Draksha Kashaya como Anupana. Similarly, while we have seen in the anxiety disorder, here also Vasti is very effective. Da mesma forma que a gente viu nos transtornos de ansiedade, aqui o Vasti também é muito benéfico, tem um efeito muito bom. Here also Madhu Tailika Vasti is an effective choice of treatment. E aqui também o Madhu Talika Vasti é uma escolha eficaz de tratamento. Or Kshira Vasti can be done along with the Dashamula or Erandamula. A Kshira Vasti can done with Dashamula and Erandamula? Yes. Tá. Then, E aí a gente pode yes, please. a gente pode fazer um Kshira Vasti com Dashamula e Erandamula também. Then, as I told earlier, Nasya can be done, but not Shodhana Nasya. It can be Krita Nasya with the Kalyanaga or Brahmikrita. Então, como ele falou mais cedo, o Nasya pode ser feito, mas não um Nasya de Shodhana, um Nasya de nutrição com Kalyanaka Grita e Brahmi Grita. This treatment to be repeated maybe after 6 months or 8 months. It did to be repeated in case of OCD. E aí esse tratamento tem que ser repetido, né? No caso do toque, num intervalo entre 6 e 8 meses. Next slide, please. Próximo Here slide, por also favor.
symptomatic management can be done with Abhyanga or Shirobhyanga as mentioned earlier. Aqui também o gerenciamento dos sintomas pode ser feito com Abhyanga ou Shirobhyanga, como foi mencionado antes. Next slide, please. Próximo slide, por favor. We can see sleep, sleep anxiety and stress related disorders. Nós podemos ver agora os transtornos relacionados ao sono, ansiedade e estresse. Here, Shodhana therapies are not having much importance. Aqui as terapias Shodanas não têm muita importância. You can go for Samana therapies and Sattva Vijaya Chikitsa, both are effective in the management of these disorders. No gerenciamento desses transtornos, a gente pode focar em Shamana e Sattva-Vajaya Chikitsa. Eles são eles têm um efeito muito bom nesse tipo de desequilíbrio. For a supportive therapy, as I told, body purification will help in the psychological disorders. In that way, we can use Virejana. Então, como eu falei antes, as terapias complementares podem ser muito úteis de limpeza, as terapias de limpeza complementares podem ser muito úteis nos desequilíbrios psiquiátricos, e aqui a gente pode usar Virechana. And for symptomatic management, you can go for Nasya, which is not Shodhana Nasya. E aí, para o gerenciamento dos sintomas, nós podemos passar para o Nasya, mas não o Nasya de limpeza, o Nasya de nutrição. Regularly, you can use this Anutaila, which can be done as Pratimarshanasya. Pratimarshanasya, that is small quantity. Sim. Então, nós podemos usar, por exemplo, o Anutaila como Pratimarsha Nasya, que é o Nasya em pequenas quantidades. Next, please. Here also, Próximo. symptomatic management. Próximo, agora também é gerenciamento de sintomas. Can be done with the Shiro Pichu, Shiro Vasti, Pada Abhyanga. E aí pode ser feito também com Shiropichu, Shirobasti e Padabhyanga. Pada Abhyanga is the massage over the foot. Below the foot, you can use Shirabala for Abhyanga. That will relieve the symptoms immediately. A Padabhyanga é a massagem que a gente faz no pé, mais especificamente na sola do pé, e nós podemos usar o Kshira Bala Taila para fazer essa Abhyanga na sola do pé. Then comes to eating disorders. Next, please. E aí nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. The Rasadhatu and the mind is very closely related. Então, Rasa Dhatu e a mente têm uma conexão muito perto, né? The vitiation of Rasadhatu will directly affect the mind. A viciação de Rasa Dhatu vai afetar a mente diretamente. And the problems of mind will directly affect the Rasadhatu. E os problemas da mente vão afetar a Rasa Dhatu diretamente. This connection is the reason behind the eating disorders. Essa conexão é a razão por trás dos transtornos alimentares. If you face anxiety or depression, you may feel to eat more. Se você está com ansiedade ou depressão, você pode sentir mais fome e querer comer mais. And in major depression, you may feel not to eat. E aí, numa depressão mais grave, você pode perder totalmente a vontade de comer. So eating disorders to be treated along with the treated the cause to be treated, that is can be anxiety or depression. You need to identify the cause and then to be treated. Então, para tratar esses transtornos alimentares, a gente tem que identificar a causa, né, desses transtornos. Se é depressão, se é ansiedade, qual é a causa dele, e aí trazer o tratamento. Here, Virejana is preferred. That Virejana can help to improve the metabolism and elimination of waste.
Então, aqui nesse caso, Virechana é preferido porque ajuda a melhorar o metabolismo e a eliminação das impurezas, dos dejetos. Pitta will get normalized, then Agni will get normalized so that Rasa Dhatu will be maintained properly. Então, se Pitta será normalizado, Rasa Dhatu será normalizado. Here, Vasti also can be done as a treatment for the exact cause, not the eating disorder directly, but the exact cause of eating disorder. It can be anxiety or depression. Então, aqui o Vasti pode ser usado para tratar a causa, diretamente a causa desse desequilíbrio. Then next, please. Próximo, por favor. Here also Shamana Chikilsa and Sattvaja Chikilsa to be done. Nesse caso, também o Shamana Chikitsa e o Sattva-Vajaya Chikitsa devem ser feitos. Next, please. Próximo, por favor. Nothing much to be done with the Shodhana in neurodegenerative disorders. Não tem muito que dê para ser feito com distúrbios neurodegenerativos. Based on the strength of patient, you can select Shodhana therapy also based on the season. Dependendo da força do paciente, a gente pode selecionar a terapia Shodhana, mas dependendo da força e da estação. Here the choice of treatment is Brahmana type of Basti or Brahmana type of Nasya. E aqui a escolha é um Brahmana Vasti ou um Brahmana Nasya, que são de nutrição. Shodhana, Sorry. Shodhana cannot be done, means Shodhana Vasti are not preferred here. You can use Kshira Vasti or Anuvasana Vasti. Sir, can you repeat because your voice was skipping? Sorry. Kshira Vasti or Anuvasana Vasti can be done, not the Shodhana Vasti. Então, aqui nesse caso, a gente pode ser Kshira Vasti ou Anuvasana Vasti, mas não um Vasti de Shodhana. A gente precisa nutrir o paciente. Nasya also can be done. It is a Brahmana type of Nasya with the Krida. Então, Nasya também pode ser feito com um Brahmana, um tipo de Brahmana Nasya, que é com Grita, para ele ser nutritivo. Along with that, you can give Shamana type of medicine like Rasayana. Next slide, please. Sir, just repeat a little because I couldn't hear you. Brahmana medicines and Rasayana medicines can be given along with this therapies. Brahmana e terapias Brahmana e Rasaya podem ser dados com esse tratamento. Especially the Maithya Rasayana can be used here along with the Krida. Which type of Rasayana? Maithya Rasayana. We already discussed in the previous classes. Yes. I didn't understand the word you meant. Então, aqui nesse caso, a gente pode fazer o Medhya Rasayana. Next slide. Sorry, this here, learning, memory, and personality disorder, where there is a less role for Shodhana therapists. Então, aprendizagem, memória e transtornos de personalidade tem pouco uso nas terapias Shodhana. Seasonal Shodhana can be adapted, and regularly we can expose the patient to seasonal Shodhana therapies. Então, primeiramente, o Shodhana sazonal pode ser usado para esses pacientes. Você adapta o Shodhana sazonal para a estação que você está. Here, Sattva-Vajaya Chikilsa and Maithya type of medicines are effective. Então, aqui no Sattva-Vajaya Chikitsa, os tipos de medicamentos média são usados. Next slide, please. Próximo slide, por favor.
Here in ADHD, as I told you, it is seen in children. Aqui em TDAH é muito visto em crianças, como eu falei. Most of the Shodhana therapies are contraindicated in children. A maioria das terapias Shodhana são contraindicadas para crianças. Vamana is indicated in children, but Vamana will aggravate Vata and thereby increase the symptoms of ADHD. Então, Vamana é indicado para crianças, mas mais uma vez Vamana vai aumentar o Vata e isso pode aumentar o desequilíbrio. Here only Vasti is the choice of treatment which can be used in children. Então, aqui acaba sendo que Vasti é a única escolha que pode ser usada no tratamento das crianças. And here the important treatment is Sattva Chikitsa and Methya Rasayana, etc. Então aqui o tratamento mais importante é o Sattva Vajaya Chikitsa e o Medhya Rasayana e Next etc. Próximo slide, por favor. There, as we can see, Methya Rasayana and Sattva Chikitsa. Sattva Chikitsa is behavioral therapy here, behavioral modification therapy. Então, aí como nós estamos vendo, o Medhya Rasayana e o Sattva Vajaya Chikitsa é uma terapia comportamental. So these are the specific therapies which can be used in commonly in common psychiatric disorders. If you have any Então, doubt, you can ask. essas são as terapias que podem ser comumente usadas, que podem ser usadas nas desequilíbrios psiquiátricos mais comuns. Vocês têm alguma dúvida? Even though I mentioned all these therapies, but to be tailored depending on the dosha, depending on the person, depending on the season. It's very Então, important. como eu mencionei, essas terapias têm que ser escolhidas dependendo do paciente, né, do grau da doença, do dosha, da estação do momento. So I'll have a discussion if you have any queries. I think so many questions are in this chat box. Yes, I'm gonna check the question. Ele está perguntando agora se vocês têm alguma pergunta. Eu vou no chat e vou começar a ler as perguntas para ele. I'll start reading the questions for you, sir. Vasti and Vasti are common. It is same. Some question is there. I think Vasti and Vasti, this is synonyms. There is no difference. Então, in the case of the degenerative diseases and dementia, Panchakarma should be given in the beginning of the disease. Does it have Maria- restrictions? Não, desculpa. Mas vamos ler primeiro em português e depois a gente lê em inglês, porque o pessoal que vai assistir a gravação, eles não vão conseguir acompanhar Tá bom. a pergunta. Tá, então vou começar de novo. Start again. É. No caso das doenças degenerativas e demências, o Panchakarma deve ser aplicado no início da doença? E tem restrições no caso de idade? In the case of degenerative diseases and dementia, Panchakarma should be given in the beginning of the disease? And does it have restrictions considering the age of the person? Panchakarma therapy in generally to be considered depending on the age of the person and otherwise health condition of the person. Então, nós deveremos aplicar o Panchakarma, mas a gente tem que ter em mente a idade do paciente e a condição de saúde do paciente, se ele terá forças para passar por isso. Next If you do as a question. first treatment, the beginning. No, sorry, No, one more it's answer okay. is there. No, Oh, so one more question was there in that. yes. No, but In the beginning you can go for Shodhana therapies. It's not a problem, but along with the course of disease, you can do repeatedly the treatments. Então, no início você já pode entrar com as terapias Shodhana e aí dependendo do desenvolver da doença, você pode ir repetindo essas terapias. Então, next question, sir. No Vamana para Kafaja, Unmada, qual erva poderíamos usar no lugar de Madanapala? In Vamana
for Kafaja on Mada, which herb could we use in the place of Madana Pala? In place of Madana Bhala, which can be used? Is the question? Yes. Yeah, which Yeah, could we substitute? Yeah. Yeah, Madana Bhala is the ideal choice of Vamana. If it is not available, you can directly go for Eshtimadu Kashaya. In the large quantity of Eshtimadu Kashaya, if you consume, then that also will support Vamana. Ok. Então, o Madana Pala é a substância ideal, mas se você não tem essa substância e quer substituir, precisa substituir, aqui no caso do Brasil da gente, você pode usar o cachaia de Yasimadu, que é o alcaçuz. Vacha also can be used for Vamana as a drug of choice. O Vachá também pode ser usado para Vamana como um medicamento escolhido. Vachá, Lucas, Vachá é aquele... Acorus calamus. Isso, É o é o cálamo. cálamos. Acorus calamus, pessoal. Thank you, sir. So Vacha, this one, Madana Bhala is the safe medicine which can be used. That's why I mentioned that. Ele falou do Madana Pala porque é a melhor escolha e é a mais segura de ser usada, mas você pode usar tanto o Vachá quanto o Yasimadu, que é o alcaçuz. Next question, sir. Eu não pude... uma dúvida. Quais as características da depressão tipo Vata? Which are Ana Paula is saying that she couldn't watch the last class and she has a doubt. Which would be the characteristics of Vata kind of depression? I didn't understand the question. Can you repeat? Her doubt is which would be the characteristics of Vata kind of depression, Vata depression. Which is the right kind of treatment for Vata depression? No, the characteristics. What The Lakshana, sir. The Lakshana of Vata depression. Lakshana. Lakshana. Okay, symptoms of Vata kind of depression. Is this Yes. asking? Yes. Okay. The difference between Vata type of depression, Kapha type of depression is mainly on the activity base. Because in Vata type of depression, the patient will not be interested in doing activities, but will do some or other activities. Então, a diferença é no nível de atividades. Numa depressão Vata, o paciente não vai ter interesse em fazer muitas atividades, mas ele fará algumas atividades. The continuous repeated depressive thoughts will be disturbing the person in Vata type of depression. E aí, no tipo de Vata de depressão, pensamentos recorrentes vão estar ali deprimindo a pessoa. Ela vai estar com aqueles pensamentos recorrentes. While in Kapha type of depression, the person will not do any activities, completely ideally sitting in one place, not doing any activities, not having good hygiene, etc. E aí, numa depressão Kapha, a pessoa não vai fazer nada, ela vai ficar sentada num canto, vai ter os hábitos dela de limpeza, né? Não vai tomar banho, aquelas coisas, ela vai ficar completamente parada num canto, deprimida, sem tomar nenhuma ação. You can say mild to moderate depression as Vatika and moderate to severe depression as Kapha. E aí, a gente pode falar que uma depressão moderada, né, de leve a moderada é Vata, e de moderada a grave é Kapha. Ok. Next question. Como é a aceitação do paciente na aplicação desse tratamento, no caso da esquizofrenia? She's asking how that the patient accepts treatment in the case of schizophrenia. Patient usually the patients with schizophrenia will refuse to do the treatments. Normalmente os pacientes com esquizofrenia vão se negar a fazer os tratamentos. So there you can do forcefully the treatments. Sometimes the patient will be ready for taking medicine for Vamana, etc. If they are not ready for doing that, compulsively you can do medicine. You can give medicines for Virejana.
Então, por exemplo, se o paciente aceita, você pode dar medicamentos e fazer um Vamana, mas se ele não está cooperando, você vai lá e aplica medicamentos nele que vão causar um Viretina. Even though I mentioned in the order Vamana, Virejana, Vasti and Nasya, may not be practically possible in cases of schizophrenia. Sir, could you repeat that, please? Even though I mentioned Vamana, Virejana, Vasti and Nasya in the order for the treatment of schizophrenia, the patient may not be ready to do the treatment. Practically, it may not be possible. Então, mesmo que eu tenha mencionado esses passos, né, do Vamana, Virechana, o Vasti e o Nasya para o tratamento, o paciente com esquizofrenia não vai estar, ele não vai cooperar para fazer esse tratamento. In such condition, what we do is Virejana, the medicine can be easily administered for Virejana. First, we go for Virejana. E aí, nesse caso, a gente vai lá direto e dá medicamentos para ele para aplicar um Virechana. Primeiro você faz o Virechana e depois tenta fazer o resto. Once the Shodhana is over, the patient will become a little bit cooperative to the treatment. E aí, quando esse Shodhana, né, você deu o medicamento para fazer Virechana, quando esse Shodhana for completo, o paciente vai estar ele vai estar mais pronto para cooperar com o tratamento. Even Nasya can be done for the patients with those are not much cooperative to do such treatments. Até o Nasya pode ser feito com esses pacientes que não estão cooperando muito com esse tratamento. And if it's not much cooperative but somewhat cooperative, then go for Vasti also. E aí, se o paciente não estiver cooperando muito, mas cooperar um pouquinho, você pode passar um Vasti também. You can modify depending on the the status of the patient. A gente pode fazer uma modificação nesse tratamento dependendo do status do paciente, se ele está cooperando ou não, como que está a cooperação dele, a gente vai adaptando o tratamento para isso. That means you need not to stick on in the same order what I mentioned. E aí, nesse caso, você não vai seguir essa ordem que eu mencionei, do Vamana, Virechana, o Vasti e o Nasya. Você vai aplicar, por exemplo, o Virechana primeiro, que é mais fácil, e daí você faz o que você consegue, a terapia que você conseguir mais facilmente. Any more questions? I think we don't have any more questions. A gente não tem mais nenhuma pergunta, né, Lucas? Não, completamos todas as perguntas que estavam no chat. We're done, sir. Thank you very Yes. much for this wonderful class. So we need to identify the dosha first before doing the Shodhana therapy. Then the condition of patient to be assessed whether he is indicated for that Shodhana therapy. Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer qual é o dosha que está envolvido nesse desequilíbrio. E aí, a gente vai trazer o tratamento para equilibrar, começar a equilibrar esse dosha. In classes, in the slides, it's very easy to mention, but in the practical phase, it's very difficult to apply this therapy in a patient with psychiatric problems. Ele está falando que durante a aula, nos slides, é muito fácil a gente ver esses tratamentos todos, mas quando chega na vida real da clínica, é muito mais difícil você aplicar todos esses tratamentos em pacientes com doenças psiquiátricas. Then you have to modify a lot. This therapy is to be modified a lot depending on the patient and the condition of patient. E aí a gente tem que fazer muitas adaptações, dependendo do paciente, da condição do paciente, a gente tem que conhecer e ir adaptando para o que a gente consegue fazer naquele momento. Ultimate aim is to provide the good treatment, but the patient is not cooperative, you have to choose another treatment. That is what I mentioned in the last answer as the last question. We need to do the therapies. The patient is not cooperative, change the therapy. Whatever possible way you have to do therapies. Então, a gente tem o que ele está falando é que a gente tem que fazer as terapias, né? Aí, dependendo né, se o paciente não estiver cooperando, a gente tem que ir adaptando, a gente tem que fazer o que é possível, a terapia que for possível no momento que a gente consiga fazer, é o que a gente tem que aplicar no paciente naquele momento. Thank you. If no more questions, we can meet in the next class.
Ok, ele Yes. falou muito obrigado. Se não tiverem mais nenhumas dúvidas, a gente pode se encontrar na próxima aula. Thank you so much, sir. Have a great day. Was Thank you incredible very the much, class. sir. Thank you so much. Pessoal, obrigado pela presença de todos, de todas. Tenham uma ótima noite. A gente se vê essa semana de novo. Essa semana aí a gente vai ter 2 aulinhas. Então a gente se vê na quinta-feira. Uma ótima Maravilha. noite para todos. Obrigado, Obrigada, Maria. pessoal. Obrigado pela Gratidão, tradução. gratidão. Bom descanso e até quinta-feira. Até. Tchau.